A web, como a gente conhece ela hoje, ela surgiu lá na década de 90, por volta de 95. E muitos sites de sucesso, como o YouTube hoje, por exemplo, surgiram em 2005. E aí com isso vocês poderiam se perguntar, pô, mas o que a galera fazia para navegar, para usar a web pré-YouTube, né? Antes de YouTube e de alguns outros serviços, redes sociais tão famosos como as que a gente tem hoje. A minha ideia nesse vídeo é falar de alguns serviços que faziam muito sucesso naquela época e que motivavam as pessoas a ficarem navegando na web. Bem, o primeiro serviço que a gente vai ver é esse Elefante, que é um assistente pessoal. Na página aí da descrição do serviço a gente vê que ele foi lançado em 97, então na verdade nem no início de 2000, é meados de fato da década de 90, e era um serviço voltado para fazer agendamento de um monte de coisas como contato, datas de aniversário, compromissos, né? Até horóscopo a gente tinha como informação aqui podendo ser configurada nessa ferramenta. O que ainda é surpreendente, a ferramenta ainda está em funcionamento, né? Eu consegui criar uma conta, não fui usuário nesse período aí em que a ferramenta foi lançada, mas é uma ferramenta clássica e implementada em PHP, bem tradicional, né? Tem até aqui, por exemplo, a forma de acessar por celular, já havia essa possibilidade, mas na verdade a gente usava os browsers daquela época, que eram aplicativos que usavam um protocolo chamado de WAP, coisa bem antiga, mas que na verdade está em pé até hoje. Eu não sei quantos usuários, não faço ideia de quantos usuários ainda utilizam essa ferramenta, mas foi uma ferramenta bastante importante e de alguma maneira um tanto visionária, né, que hoje combina coisas que tanto ferramentas do Google quanto o próprio Evernote, que também tem o símbolo do elefante, né, para registrar notas, ferramentas de tarefa. Então é uma combinação dessas ferramentas e foi de fato uma ferramenta que teve bastante sucesso na época em que foi lançado, nos primórdios da web, né. O segundo serviço que a gente vai ver chamava-se Apontador. O Apontador é uma espécie de Google Maps lá daquela época, né, dos primórdios aí da web. E esse serviço era muito interessante porque nos dava a informação de, por exemplo, você vai viajar para algum local, não faz ideia do que tem lá, em termos de estabelecimentos, estrada para se chegar lá, o que se tem no caminho, postos de gasolina, né? E esse serviço, que não era único, né? Tinha outros concorrentes, além do Apontador, lembro de ter o MapLink, tinha alguns serviços, né, que usavam informações aí de satélites, né, para enriquecer com informações para usuários, né? Então era uma ferramenta que eu usava com bastante frequência, por exemplo, nas minhas viagens. Hoje ela se transformou e acabou se rendendo um pouco ao Google e AdSense, o site é super poluído, né? Mas ainda funciona, né? Então eu faço uma pesquisa por algum local aqui, por exemplo, Rio das Ostras, e aí eu clico, por exemplo, no famoso aqui, a clínica aqui em Rio das Ostras, e aparece o mapa agora usando o próprio Google Maps, o serviço lá da Google, né? Mas eu tenho algumas coisas como avaliação de médicos que estão naquela clínica, né, que atendem naquela clínica, coisas que a gente não tinha naquela época. Então, o serviço deu uma melhorada, né, uma repaginada, mas é algo que hoje não tem tanto, assim, não acredito que tenha tanto acesso, mas fez muito sucesso no momento anterior, porque a gente não tinha nada parecido. Era muito interessante para auxílio em viagens. Outro serviço bastante comum naquela época eram uns blogs. Na verdade eu estou falando do serviço de uma maneira geral, eu estou aqui mostrando uma tela de um blog, de um serviço específico, né, chamado Blogger, né, que foi adquirido em 2004, acho, pelo Google, né, mas foi lançado em 2003. Os blogs eram ferramentas que no início foram utilizados como diários pessoais, né, onde cada um falava da sua vida, falava do que quisesse falar.
mas que depois ganhou uma conotação um pouco mais comercial, né, surgindo especialistas, né, pessoas que de alguma maneira se especializavam em alguns assuntos e acabavam usando recursos como AdSense, alguma forma de propaganda de maneira a atrair público e gerar algum tipo de renda com esse público que estava visualizando, consultando esses conteúdos. Esse blog em particular foi um blog que eu criei em 2011, e aí uma das coisas curiosas, né, dessas ferramentas, né, assim, em 2011 eu nem sabia que isso ainda existia, né, que o conteúdo ainda estava disponível, mas eu fui entrar para montar esse vídeo e apareceu, era com uma conhecida minha, quase cunhada, eu ia montar um blog para ela porque ela fazia unhas, pintava unhas, né, quase uma artista, né, no assunto, e a gente pensou em divulgar, para de alguma maneira divulgar o trabalho dela e atrair clientes, né, atrair uma clientela para ela, né? Então eu criei esse blog aí chamado Unhas Temáticas, né? O serviço tinha uma tela de administração, né, onde a gente conseguia postar, trabalhar o conteúdo, postar comentários e filtrar comentários, fazer moderação, tudo muito fácil, muito amigável. Tinha recurso para acessar via celular também, então eu podia fazer a gerência, né, a administração do blog também via celular. Então foram recursos bastante interessantes. Esse blog não foi o único, na verdade havia também uma concorrência grande, né, até por isso que o Google comprou para ter alguma solução própria, né, para esse tipo de serviço. E foi uma ferramenta que fez bastante sucesso também nos primórdios aí da web, né? O próximo tema Jurássico que a gente vai falar é o RSS. O RSS não é bem um serviço, o RSS, na verdade, tecnicamente falando, é um tipo de XML. XML é uma linguagem de marcação, é uma metalinguagem. Ela permite, por exemplo, que a gente descreva documentos em diferentes formatos, conteúdos em diferentes formatos. E o RSS é um formato XML especificamente voltado para divulgação de informações, algo que, por exemplo, jornais costumam fazer, ou até os próprios blogs, né? Então o RSS era um formato de texto, né, um formato XML que permitia que informações pudessem ser divulgadas de uma maneira, digamos, de máquina para máquina, de software para software. Na prática, isso aí permitia que softwares pudessem se comunicar trocando informações seguindo esse formato. Né? Foi um formato super interessante do ponto de vista de arquitetura, que permitia um monte de possibilidades, mas que na verdade não teve a difusão merecida em função, por exemplo, da Internet Explorer, lá com a Microsoft, ter tardiamente adotado esse formato como padrão a ser reconhecido, pelo browser. Esse formato poderia ter sido muito melhor explorado se a Microsoft tivesse adotado esse padrão no momento em que o Internet Explorer era o browser que, digamos, dominava o mercado. Mas isso não tira a utilidade e o interesse meu em falar desse formato, porque na época, por exemplo, a gente usava leitores, né, para fazer leituras de conteúdos, poder acompanhar informações de notícias de jornais, de sites, né, de blogs que a gente achava interessante. A gente poderia ler, consumir aquele conteúdo sem acessar o site explicitamente. Isso era muito interessante na época. Vamos olhar, por exemplo, aqui nesse blog que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, tem postagens Atom, assinar. Exatamente, a gente busca por algum endereço desse tipo, alguma coisa que tenha um símbolo como esse aqui, e aí eu posso pegar aquele endereço, ou seja, aquela informação, a informação daquele canal, e colocar dentro de algum serviço que está preparado para consumir aquela informação e disponibilizar, trazer aqueles conteúdos. Felizmente, no último ano, eu descobri uma ferramenta para Android que me permitiu voltar à prática que eu tinha, bastante interessante, de ler conteúdos usando esse formato. Eu descobri um aplicativo chamado Flim, aplicativo para Android, eu acho que não tem para iOS. Eu até colaborei com o aplicativo fazendo, por exemplo, tradução para o português de algumas telas, né, do aplicativo. É uma aplicação open source, né, tem o código no GitHub, mas é um aplicativo que eu recomendo para os usuários aí jurássicos, né, as pessoas que estão vendo esse vídeo aí que gostam, né, dessa questão do RSS. Esse Flim é um leitor bem interessante porque ele permite leitura offline, né? Então você baixa o conteúdo completo e lê
sem ter internet e tudo mais, dá uma liberdade bastante interessante, né? Porque, na verdade, o RSS, depois de um tempo, alguns leitores de RSS famosos, por exemplo, Feedly, ele precisa de algum conteúdo online, até onde eu lembre. O Flipboard também tem por trás uma coisa de uso RSS, mas eu vejo o Flipboard meio com... assim, a gente não consegue colocar, pelo menos o tempo que eu utilizei, a gente não conseguia colocar qualquer conteúdo. E tinha umas postagens com certo viés que eu não achava muito interessante. O Flickr, ele dá total liberdade, você pode ler exatamente o que você quiser. Tendo o endereço do canal, você coloca no software, no aplicativo, e aquele aplicativo passa a baixar aquele conteúdo de tempos em tempos, né? Então, uma ferramenta aí que eu recomendo para fazer leitura de RSS para quem curte ler dessa maneira. Esse formato, vocês já devem estar imaginando aí, ele não foi muito mais abraçado, porque se a gente pensar em coisas como AdSense, muitos sites dependem do tráfego, né, nas suas páginas para atrair propaganda e com isso gerar receita, né? E o RSS, ele permite exatamente o contrário, né? Porque eu acesso o conteúdo do site, eu leio o material sem acessar o site, né? Então não é o tipo de formato que é muito bem quisto pela galera que gosta de estimular o que precisa dessa navegação, né? Mas para a galera classicona, isso aí eu acho que vale super a pena. O quinto serviço que nós vamos ver chamava-se Delicious. Delicious era um site que nos permitia salvar favoritos, bookmarks, né, links, páginas, endereços de página web que a gente tinha algum interesse de acessar no futuro, de guardar aquela informação. Para a gente entender a utilidade desse serviço, em detrimento do que hoje a gente vê muita gente fazendo, né, que para sites imediatos, até sites assim muito claros, né, que a gente saiba o endereço, o pessoal vai no Google e coloca uma palavra-chave para encontrar o site. Mas naquela época a gente não tinha buscadores tão eficientes quanto Google, Bing e afins. Esses sites para salvar favoritos, esses serviços para salvar favoritos, eram bastante interessantes. E o Delicious foi um dos pioneiros, né? Ele infelizmente não está mais no ar. Eu tenho aqui, por exemplo, uma página que eu peguei de um blog, né, uma imagem, né, e que mostrava visualmente para a gente entender a ideia do Delicious na época. Eu tinha aqui, por exemplo, os favoritos que um determinado usuário salvou, a data em que aquele favorito foi salva. Aqui tinha um númerozinho super interessante que indicava para aquele endereço, para aquela URL, para aquele favorito, quantos outros usuários já haviam salvos aquele endereço. Isso dava uma ideia de qualidade, digamos assim, daquele site, né? Então, sites que tinham lá os milhares de usuários que tinham salvo aquele site, dava a entender que aquele site tinha uma qualidade muito boa. A gente tinha ideia de tags também, de nuvens de tags, que seriam hoje, por exemplo, as nossas hashtags. Foi um dos primeiros serviços que eu vi surgindo com esse tipo de coisa. Então, quando a gente salvava uma URL, a gente podia dar nomes, e esses nomes vinham da nossa cabeça, né? E de alguma maneira aquilo ali começava a ficar disponível dentro do site para que outros usuários pudessem usar as mesmas tags, as mesmas hashtags, ou criar as suas próprias, né? Havia uma ideia também de rede social, mas uma vez eu comentei com um aluno, ele chamava isso mais de rede antissocial, né? Porque os usuários eles podiam compartilhar, a gente podia colocar sites, URLs como públicos ou privados. E quando elas eram públicas, outros usuários da minha rede podiam olhar as minhas URLs públicas e salvar nas suas próprias URLs, né? Então tinha essa ideia de rede social mais voltada aí para a questão dos favoritos. Então era um site que eu usava assim de uma maneira pesada, tremenda, quando esse site foi comprado pelo Yahoo há muito tempo atrás, né? E depois foi andando de mão em mão até ser descontinuado, né? Mas nas ameaças, quando o site começou a sofrer ameaça de que ia ser descontinuado, eu salvei, por uma sorte, né? Salvei os meus favoritos, porque eu tinha muitos favoritos. E recentemente eu descobri um site, Yabs.io, que na verdade se propõe a ser um Delicious. Na verdade eles quiseram
reproduzir a ideia. Não, a reprodução não foi completa, mas teve o suficiente para, por exemplo, eu conseguir recuperar todos os meus favoritos que eu tinha daquela época, com as tags, né? Então o site hoje está disponível, esse apps.io, Yet Another, o Bookmark Service. E esse site ele é bem interessante, porque, na verdade, ele é curioso. Quando a gente olha para a descrição dele, na descrição dele, ele comenta aqui, ó, Yabs.io is open source and can be used inside your organization. No bullshit. Assim, sem perda de tempo, na internet the way it should be. Minimum JS. Então, assim, é um site bem basicão, feito em PHP, tem pouquíssima coisa de JavaScript, né? Um site com a essência de guardar bookmarks e compartilhar bookmarks, né? A gente consegue explorar, buscar bookmarks que estão sendo salvos, né, num dado momento. Por exemplo, a tendência de tags no mês, tags na semana, e eu posso ficar navegando aqui descobrindo o que as pessoas estão salvando nesse momento, né? Então é um serviço realmente bem interessante e que naquela época, lá no início, né, primórdio da web, fez bastante sucesso. Para concluir, um bônus aqui, um serviço que surgiu também lá nos primórdios, na década de meados de 90, né, de 96, a Internet Archive. Internet Archive foi um serviço criado com o intuito de criar uma espécie de museu da web, né? Então, são robôs, né, que ficam varrendo a web, de alguma maneira tirando cópias, ou como se fosse um screenshot, né, de um monte de sites, e fazem um museu, indexam isso aí ao longo do tempo. Isso é uma ferramenta super bacana para usar, por exemplo, uma pesquisa escolar, né? Eu não vejo muita galera falando, divulgando esse tipo de serviço, mas é um serviço realmente bastante interessante. E começou com esse intuito de ser um museu da web e que depois eles ampliaram. A gente vê aqui na descrição, ó, Internet Archive is a non-profit library of millions of free books. Então, livros, filmes, software, música, sites e por aí vai, né? Então, se propõe a ser uma espécie de museu digital. Vamos só ilustrar aqui. Imagine, por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa lá sobre o 11 de setembro, né, e eu quero saber, por exemplo, um site, sei lá, um jornal como o New York Times, vamos colocar aqui, para saber o que noticiou nesse dia, né, lá das Torres Gêmeas. Então vou colocar aqui New York Times, e ele vai me listar todos os conteúdos que tem alguma informação que diz respeito a New York Times. Eu vou aqui primeiro a página, o endereço da página principal do jornal, e ele traz uma página que provavelmente é a página atual, né, um screen da página atual. Esses links, eles não funcionam efetivamente, ou eles até apontam, mas quando a gente tenta acessar, no caso aqui do link atual, provavelmente vai pedir alguma coisa como assinatura e tudo mais. E aí tem informações aqui, ó, ao longo do tempo, desde quando as páginas do New York Times passaram a ser capturadas. Então, se a gente clicar aqui nesse link de capturas, ele mostra um scroll aqui e a gente vem, por exemplo, 11 de setembro de 2001, né? Então eu vou clicar aqui em 2001 e ele mostra um calendário aqui. Eu venho e clico 11 de setembro, né? Aí esse círculo indica mais ou menos a quantidade de páginas, de vezes que ocorreu aquela captura ao longo do dia. Vamos colocar a última que tem aqui. Não, vou botar a última é 23h50. E aí eles mostram o conteúdo, né, da página, né, do jornal naquele dia e naquele horário, relatando, né, todo o problema que aconteceu, toda essa situação que ocorreu lá nos Estados Unidos. Então, esse ferramenta aí, o Internet Archive, um serviço super bacana e eventualmente é interessante para a gente olhar sites, por exemplo, o KD.com, que é um site de busca nacional, né? Então a gente consegue olhar para a tela do KD, consultar e ver como era a página de busca, né? Vamos colocar lá nos primórdios mesmo, né? Vou colocar aqui, lá, 98, e a gente vê como era o site de busca, né? Num buscador super famoso no Brasil, lá nos primórdios, né? Tinha uma ideia meio que de diretório, a gente fazia umas pesquisas que eram um tanto orientadas, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? A ideia foi falar de serviços aí que de alguma maneira impactaram, né, a vida de muita gente, né, lá nos primórdios e que hoje ainda impactam, mas de uma maneira um tanto diferente. Um abraço e até o próximo vídeo.